Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson, sou dentista e hoje vim falar sobre escovação dental. A coisa que para todo mundo deveria ser a mais fácil, mas que na verdade é muito complicado. E eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre as dificuldades que tem de você realizar uma escovação bem feita. Porque para fazer uma escovação simples, rápida, todo mundo consegue, é fácil, isso não tem segredo nenhum. O problema é que isso não garante saúde bucal perfeita, plena e completa. Existem vários detalhes anatômicos na cavidade bucal que tem que ser atentos para poder fazer uma higiene perfeita. E que se essa higiene não for perfeita em uma escovação, aquela área que está suja vai ficar acumulada, aquela sujeirinha de uma escovação para outra, e isso vai gerando consequências ao longo dos tempos. Então hoje eu estou aqui para falar isso. Escovação dentária é difícil. Uma escovação bem feita é difícil. Escovar os dentes é fácil, qualquer um consegue. Agora, para escovar com qualidade, se você quer saber, vem comigo. Então, para começar, nós vamos conversar sobre a nossa grande amiga escova dental. A primeira coisa que a gente tem para conversar sobre escova dental é que no Brasil hoje existem 4 classificações de cerdas de escova. Cerda é o pelinho da escova, né? Essa parte aqui. E essa cerda, ela tem uma indicação para cada tipo. Então existe a cerda dura, média, macia e extra macia. Hoje nós temos então para usos de escova dura e média, nós temos para escovação de aparelhos fora da boca, aparelhos que a gente remove. Dentadura, aparelho móvel, ponte parcial, placas de minho relaxantes, etc. Então essas escovas são feitas para isso. Ah, mas ela tem o formato exatamente da escova normal. Tem mesmo escova no mesmo formato. Algumas firmas usam a mesma prensa para fazer. Só que ela não se destina a uso em seres humanos. Ela é feita para aparelhos fora da boca. E tem também escova macia, que hoje, padrão da criança até o adulto, tranquilo, a maior parte das pessoas usa escova de cerda macia para ela conseguir escovar bem, não o dente, e sim a área gengival que circula o dente, que é a área importante para a prevenção de doenças gengivais. Então, para a escova poder passar nessa região, ela tem que ser uma escova macia ou extra macia, certo? Então, e a escova extra macia a gente indica para quem tem a gengiva muito delicada, pacientes que fizeram cirurgia bucal, essas situações. Converse com o seu dentista porque ele vai poder te indicar, no seu caso, qual que é a melhor escova, certo? Mas se você usa escova média ou dura para escovar os dentes, primeira coisa, caia fora disso, porque isso vai dar problema. Outro recurso que eu também indico para vocês, e todo dentista vai indicar, é o uso do fio dental. Nós não estamos fazendo propaganda de ninguém, então não vamos colocar marca à mostra nem nada, né? Importante do fio dental, gente, tamanho de fio dental é importante para a gente poder passar. Qual é o problema? Se você pegar e quiser economizar, pegar pedacinho pequeno, nessa hora não vai dar certo, porque quando você for passar, é importante que um lado esteja dentro da boca e outro fora. A gente vai ter que tensionar, esticar, e sempre vai ficar escapando. Então a quantidade tem que ser suficiente, não precisa ser tão grande assim, mas tem que ser o suficiente para você poder enrolar e deixar parado, de maneira que você consiga pôr dentro da boca um dedo com ele deixando firme, sem ele ficar escorregando na mão. É isso que é importante. Crianças, que é mais difícil de passar, quando o adulto vai passar na criança, ou quando a criança já está pegando coordenação motora, o que a gente indica é isso aqui. A gente pega um círculo, faz um nozinho aqui, se não conseguir enrolar nos dedinhos, claro, né? Aí a gente pega e dá um outro nó aqui. Com isso, a gente consegue fazer um círculo, né? Um aro de fio dental. E a criança tem mais facilidade em passar. Inclusive, algumas pessoas com problema de coordenação motora vão conseguir passar mais fácil assim. Fio dental é importante? Sim, fio dental é muito importante. Por quê? Porque existem áreas entre os dentes que acumulam alimentos e a escova não alcança, certo? E o que acontece é que as pessoas pensam, ah, mas quando tem um cinto, né, eu sei quando que eu devo tirar, não preciso usar toda a escovação. Então, pelo contrário, existe uma área grande
abaixo aqui, deixa eu tentar colocar na câmera, abaixo do ponto de contato, que é o ponto onde os dentes encostam, nessa área aqui assim, então tem uma área grande de espaço que pode acumular alimento e a pessoa nem se dá conta. Então é muito importante que você passe o fio dental após cada higiene bucal, certo? Qual que é o fio melhor? Fio Teflon, fio encerado, fio comum? Usando o fio dental e conseguindo passar em todas as superfícies, e o importante é não colocar o fio igual eu falo, igual máquina de costura, que desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, né? Você tem que pegar o fio dental, colocar ele e passar numa das superfícies e depois colocar ele de volta no mesmo espaço e passar para outra direção, para conseguir limpar os dois lados. Fazendo isso em todos os dentes, o tipo de fio dental de verdade não importa, né? Tem muita gente que se queixa que o fio dental está desfiando, está rasgando, né, desfiapando, soltando fibras. Se isso estiver acontecendo, é importante também consultar o seu dentista para que ele possa avaliar a situação e ver se tem um excesso de restauração, tártaro, ou um dente fraturado que pode estar rasgando o fio. Isso pode ser prejudicial para conseguir fazer uma boa higiene bucal, beleza? Enxaguante bucal, ele pode ser tanto o mocinho quanto o vilão dentro da higiene bucal, né? Aqui nós temos uma formulação, né, um enxaguante bucal, né? Geralmente eles têm cor, tem, né, várias atratividades para poder fazer uso, mas o importante é o que? O enxaguante bucal, ele tem que ser de preferência com flúor, sem álcool, né? E se tiver um antisséptico bucal, tudo bem, ele é bom, ele ajuda a combater as bactérias. O que é importante de ter flúor no antisséptico bucal? É ele que vai aumentar a mineralização da superfície do esmalte, ele vai deixar ele mais resistente ao ataque de cáries. Mas ele pode ser o vilão se algumas pessoas usarem ele como substituto da escovação. Isso não acontece. Então não adianta falar, não vou escovar os dentes, mas vou fazer um bochecho rapidinho que dá no mesmo, porque não dá no mesmo. O enxaguante não vai conseguir combater abaixo da placa bacteriana a atividade de bactérias. A bactéria está aderida ao dente, ele está grudado ali e forma uma capinha em cima. Essa capinha que está aqui ó, na superfície do dente não vai deixar os químicos do enxaguante bucal chegar lá no esmalte para fazer ação protetora. Então, se você estiver usando como substituto da higiene bucal mecânica por escovação em fio, isso não vai funcionar e você pode ter problemas bucais. Então, o enxaguante bucal é para um efeito cosmético, depois da higiene bucal com fio dental e escovação. Existem vários tipos, cada um tem uma indicação para um tipo de paciente e também a necessidade de conversar com um profissional para poder fazer a indicação do melhor enxaguante bucal para você. Mais um detalhe, crianças, especialmente de idade mais tenra, elas têm dificuldade em se adaptar ao forte sabor de menta, elas sentem mais forte. Então existem enxaguantes com sabor tutti-frutti, um sabor mais agradável para as crianças. Elas realmente sofrem um pouquinho mais com essa menta altamente refrescante de algumas marcas, certo? E claro, para a criança nem pensar álcool, porque ele não é bom, ele vai dar uma ardência, ele vai incomodar mais do que o adulto que eles incomodam, ok? Sem contar que também tem o fato do álcool ele gerar, depois de um tempinho, um mau hálito, porque ele vai queimar a superfície da pele interna ali da boca, e essa pele queimada vai ficar depositada na língua e vai fermentar e vai gerar produtos de sabor, de cheiro desagradável, né? E é o que alguns enxaguantes inclusive usam como recomendação, use o nosso enxaguante porque ele não vai deixar você ter mau hálito, mas se ele tiver álcool ele vai dar mau hálito, então evitem essas formulações. Mais um tema, creme dental. Então, creme dental hoje tem diversos no mercado, o importante é que ele contenha flúor. Ele geralmente fica em torno de, a concentração de flúor em ppm, partes por milhão, fica em torno de 800 a 1500. Tem que ter flúor? Tem que ter flúor, certo? Existem outras concentrações, são destinadas a idades diferentes. Por exemplo, 500 partes por milhão para crianças ali de 3 a 6 anos e crianças de 0 a 2 anos, 250 partes por milhão. Precisa ser esse creme dental para usar no seu filho? Não, se você souber usar com parcimônia. Então, existe uma dosagem que você pode fazer em casa, mesmo com creme dental do adulto,
para poder fazer uso em crianças. Em uso de crianças até 2 anos, principalmente cuide com o sabor da menta, porque algumas crianças pequenas criam muita dificuldade para escovar com a menta normal. Aí tem creme dental com tutti-frutti, com bichinho, com qualquer marca que você prefira que seja de sabor agradável à criança, ou tem um herói que ele usa e tal, para estimular a escovação. E existem quantidades. Então, com uma criancinha, bebê é aquela técnica só de sujar, só passar em cima sem apertar, para poder fazer uma coleta mínima de creme dental para escovar os dentes. As crianças até 2 anos, essa técnica do grão de arroz, só uma beiradinha, já é suficiente. Isso até uma criança de 3, 5 anos. Depois ela pode usar o tamanho de um grãozinho de ervilha, né? Ou meio grão de feijão, já pode usar a escovação até a idade adulta, que é a quantidade que os adultos devem usar. Ah, mas eu acho bonito, mas é igual na propaganda lá, que vem o usuário lá fazer, né? A pessoa vai colocar e coloca um montão assim. Não é necessário. 1/3 disso faz uma boa escovação dentária, certo? O resto só é efeito cosmético, quer dizer, pode até dar um sabor a alguma coisa, mas não vai ajudar em você em nada na tua saúde bucal, tá ok? Existem creme dentais com composição para sensibilidade também, para inflamação. Sempre é bom verificar com o dentista a origem desse problema. Se é necessário usar um creme dental para sensibilidade, ou se não tem nenhuma cárie, algum localzinho oculto, alguma coisa que tem que ser checada, verificada e tratada antes de usar essas formulações, tá ok? Então, mudança de creme dental para medicações junto, consulte o seu dentista, beleza? Um outro tema que eu não comentei antes do creme dental é os cremes dentais sem flúor para crianças. Não existe hoje uma indicação precisa. Eles foram criados com a ideia de evitar uma intoxicação por flúor e manchas de dentes permanentes da criança quando eles trocassem. Isso hoje em dia está muito controverso. E o risco da criança ficar sem flúor na primeira infância é muito grande de desenvolver a cárie precoce da infância, cárie rampante ou cárie de mamadeira, que era nome antigo. O que se trata isso? É uma cárie que ataca crianças da idade ali de 8 meses até 5 anos, uma cárie de acometimento rápido que ataca de 4 ou mais dentes e em idades em que a criança é difícil de tratar. Isso é muito mais arriscado do que qualquer manchinha branca que se dê em qualquer coroa dental. Não existem dados científicos sólidos que comprovem que a origem está na escovação dental com a quantidade de creme dental correta. Claro que não dá para pegar e usar um sabor de morango e deixar a criança passar e encher o dedo e pôr na boca, ou passar no pão, igual eu já ouvi falar algumas vezes, e comer creme dental. Isso é uma quantidade muito maior de flúor do que é indicada para fazer. Então, nessas condições, a gente não permite que a criança faça o uso dessa quantidade de flúor, dessa concentração de flúor. Usando corretamente, não existem hoje evidências científicas de que o creme dental com flúor pode prejudicar a dentição permanente de uma criança escovando os dentes assim até os 5 anos. Então, o creme dental hoje sem flúor existe para vender, ainda existe em qualquer farmácia, mas ele não tem uma indicação científica, uma efetividade para nada. Então, não esqueçam o creme dental sem flúor. Isso aí hoje é uma tecnologia ultrapassada e que usando corretamente o creme dental com flúor, a criança tem muito mais saúde. Aproveitando também o último assunto de uso de flúor em crianças de idade precoce, eu sou um pesquisador, eu leio muito sobre o uso de flúor na atualidade, várias formas de uso nos seres humanos. Existem as formas que são as formas tópicas, que existem desde as aplicações profissionais de dentista, o gel de flúor que ele coloca nos dentes da pessoa, aplicado com moldeiras ou não, verniz com flúor, que é aquele verniz para crianças em que ele pinta o dente com verniz que vai ter uma fixação de meia hora, vai ter uma grande deposição de flúor na superfície dentária, até bochechos, ou mesmo os bochechos residenciais e escovação dental com creme dental com flúor, tudo isso é uso tópico, ou seja, o flúor vai vir, vai ser depositado na superfície do dente e depois a pessoa vai cuspir, vai expectorar ele fora. Esse flúor, ele tem uma grande eficiência na prevenção de cáries. Existe também o flúor sistêmico, como o da água de abastecimento. Aqui no estado do Paraná nós temos água fluoretada. A pessoa
ingere, claro que a concentração de flúor na água é muito menor do que no creme dental, mas esse creme dental ingerido ele vai ter uma dupla ação. Ele vai ter ação tópica quando ele é passado pelos dentes na hora de engolir, depois ele vai ser ingerido, ele vai passar por estômago, intestinos, vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea, vai passar do sangue para as glândulas salivares e passar novamente por dente, várias vezes. Esse uso sistêmico do flúor, que existe uma grande corrente de trabalhos científicos hoje em dia, dizendo que ele pode prejudicar o desenvolvimento esquelético da criança, do adulto, pode causar manchas, ele pode fazer outros problemas. Então esse daí hoje em dia tem uma certa controvérsia. É para não tomar água do abastecimento? Hoje em dia, com base em evidência, não. Né? Tem que checar sempre águas de outras fontes, como o poço artesiano, ou a água da Sanepar tem que ter um controle rigoroso de flúor. Você pode checar isso na internet ou mesmo numa vigilância sanitária do seu município, e você tem que ter esses dados para usar o flúor da maneira correta. Tem poço artesiano que tem muito mais flúor do que o fornecido pela Sanepar. Também tem que ser feita análise desses poços no interior, certo? Então tem que haver uma certa parcimônia com isso, de o ingerir flúor para que ele circule. Isso não é legal. Mas o flúor aplicado no dente, esse show de bola, tem várias evidências que isso é muito bom para os dentes. E agora vamos falar sobre tipos de escovação, de movimentação de escovação, porque isso é muito importante. Se a escovação não estiver feita na direção correta, isso também vai causar problemas dentários. Então aquela escovação prática em que a pessoa pega e só dá aquela passadinha na frente, no outro lado e bora, aquilo já era, aquilo não vai resolver, certo? A gente tem que pensar o dente como uma estrutura tridimensional. Então a gente tem o lado externo para a escovação, o lado de cima e o lado de dentro, sendo simplista, porque também tem o último dente. Tem muitas pessoas que formam um tártaro só atrás do último dente, porque não faz a escovaçãozinha lá atrás, certo? Sem contar que essa escovação horizontal aqui, ela também não limpa direito entre os dentes, no vão dos dentes ali. Por quê? Porque a escova, apesar dela ser flexível, ela é reta na superfície. E quando a gente vai pensar, eu vou escovar vai e vem, a gente imagina o dente como um quadradinho reto que a gente pode limpar de fora a fora sem problemas, porque ele vai deslizar. E na hora que a gente vai fazer a escovação, o dente, como ele é redondo, vamos usar esse modelo aqui para imaginar um dente, a superfície. Então, é como se a escova fosse reta e ela só limpasse o meio do dente. Ela não limpa tudo, deixando as bordas sujas, certo? Tanto as bordas, imagina uma coroa dentária aqui, tantas bordas entre os dentes quanto aqui fica virada para a gengiva. Então a escovação assim, vai e vem, não tem muita utilidade para os seres humanos. Qual seria uma escovação eficaz para adultos, independente da idade, tendo coordenação motora para fazer? Então, de preferência começar no último dente, escovar dente e gengiva, então escovando nessa direção aqui. Dente é a primeira faixa da gengiva, vai escovando até o outro lado, fazendo o mesmo movimento e voltando, escovando todos os dentes, inclusive a gengiva. Embaixo também, então, vamos lá, vou tentar fazer um close aqui. Escovando então, no caso, dente e gengiva, certo? Tem que chegar a escovar o dente e a gengiva, para poder massagear a gengiva e poder limpar entre os dentes. E vai fazendo assim até o outro lado e volta. A escovação na parte superior, na parte mastigatória dos dentes. Então a gente resolve fazer a escovação lá no fundo, tentando passar o máximo atrás do dente, daí vem fazendo um movimento de vai e vem, todos os dentes até o último, e tenta passar no último lá atrás, do outro lado. A escovação para o lado de dentro, e essa é bem bacana, porque se você fizer isso, você vai já resolver um grande problema de tártaro e gengivite em você. Essa área inferior aqui é a mais comum de se formar. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar lá no último dente e vai fazer. A escovação assim parece bem descoordenada no começo, mas tem que escovar dente e gengiva aqui. Se a escova couber reto, pode fazer ela nesse sentido aqui, certo? Mas não vale ser escovação, deixa eu colocar de lado aqui para vocês observarem, assim,
tem que ser encostando lá na gengiva e vindo, certo? Escovando assim, lá no fundão. E aí vai vindo pro outro lado e no final escova lá, certo? Isso é importante. No céu da boca, geralmente os seres humanos não tem reto o arco, ele tem uma curvatura chamada curva de Spee. Então quando você for começar, sempre passe lá atrás do dente a escova, e daí que venha fazendo a escovação nesse sentido. Isso vai garantir com que você consiga fazer a escovação bem certinha na área difícil de escovar. Em cima, mesma coisa aqui embaixo. Então, escovar o movimento, né, da gengiva para o dente, dente para a gengiva, todos os dentes, escovando até o último dente do fundo. Depois disso, escova-se só da boca para tirar resíduos mais grudentos. A língua, é importante que a gente ponha a língua bem para fora para poder fazer a escovação dela. Porque se você tentar escová-la muito lá dentro da boca, a chance de ter náusea é muito maior. Então põe ela para fora e escove varrendo como um tapete ela para fora, certo? Essa escovação é uma escovação padrão que pode ser usada em todos os dentados. Claro que se você tiver uma ponte móvel, um aparelho móvel, uma placa de mordida meio relaxante, tem que ser tudo removido antes, né? Não dá para escovar com esses dispositivos. Por mais que seja possível, a sujeira vai ficar entre eles e vai dar problema. É outra coisa, crianças. Criança é difícil, principalmente as mais pequenininhas. Então, o adulto que for escovar vai fazer escovação circular, técnica de fones que a gente fala, em que a gente vai tentar girar. Na frente é importante que consiga fazer o contato de dente com dente na frente, assim, peça para a criança ficar assim, né? E aí faz a escovação até o último dente do outro lado, certo? Aí, lógico, escovando com a boca aberta, escova-se a parte de mastigação, a parte interna, que muita gente esquece, e a arcada superior, mesma coisa, do mesmo jeito, certo? Escovação da língua das crianças pede para pôr bem para fora, porque é difícil, ela tem náusea, é mais complicado, certo? Existem outras escovações que é para quem tem problemas gengivais mais frequentes, quem tem área que a gengiva desceu. Então existem adaptações, claro, né? Mas isso é indicado pelo dentista quando tiver que a escovação não está sendo suficiente, tá ok? É isso aí. Agora falando de boatos da internet, existem vários boatos ali, principalmente aquelas páginas de fofoca, de comentário assim de famosos e tal, aquelas abazinhas que ficam no final, né? Facebook tem bastante. Os dentistas não vão querer que você descubra isso, né? E falam que existe um produto mágico que faz um dente com um buraco, coloca um dente com um buracão dentro lá, que aplicou o produto e devagarzinho ele, né, se formava de volta. Gente, eu já pesquisei muito isso na internet. Geralmente falam para usar bicarbonato de sódio, não funciona. Eu já chequei outros produtos, não funcionam. Tem gente que coloca aquela foto da área aqui de baixo, cheia de tártaro também, uma foto dizendo que o cara bochechou suco de limão com bicarbonato e caiu tudo tártaro, também não funciona. Algumas pessoas têm muita sensibilidade tentando bochechar isso frequentemente para tentar remover o tártaro. Se você não duvida, teste você, tá? Aquelas imagens que eles colocam, dente com buraco ali, depois colocam dentição, isso é uma restauração de resina, é uma sequência de fotos que dentistas que usam para estética fazem, uma restauração branquinha. Então ele pegou a área da cavidade, ele mostrou o preparo feito, depois ele mostrou como ele reconstrói bem o dente. Então está tudo perfeito, mas é resina, então o dente não se forma, não existe cicatrização dentária, formação dentária ou remoção de tártaro por meios de aplicação de produtos. Tártaro é aquele resíduo que fica tanto tempo grudado no dente que ele acaba calcificando com a ação salivar, que tem cálcio, e não sai mais, tem que sair por meio profissional. Em casa a gente não consegue tirar, tem que ser mecanicamente com um dentista. Esse tártaro não tem produto que a gente consiga aplicar. Seria uma felicidade se houvesse, mas não existem evidências científicas hoje sérias de fábricas idôneas que consigam fazer essa remoção de tártaro, uma cicatrização dentária. Então isso aí é muito engodo, muita coisa que é lorota. Você pode pegar qualquer artigo desse e mostrar para o seu dentista, ele não vai se acanhar, mas ele vai olhar, vai tentar abrir
tomara que não seja vírus, né? E vai tentar explicar para você o que está acontecendo. Geralmente tem muitos mitos, isso em produtos para vender, né? A pessoa vende um creme dental com bicarbonato de sódio, com carvão ativado, com flúor a mais, outras coisas que vai resolver cáries, né? Cavidades e cáries. Uma vez formada a cavidade, a solução é restaurar, certo? Uma vez o tártaro aderido ao dente, a solução é raspar. E isso é feito por profissionais em consultório, certo? Converse com seu dentista que ele pode explicar isso com calma, com paciência e tudo mais. Outras situações especiais com relação à escovação. Tem pessoas que acham que porque estão numa condição mais delicada ou diferente, não precisam escovar os dentes. E é errado. Por exemplo, usuário de dentadura superior e inferior, que a gente chama em odontologia de prótese total. Essa pessoa pode falar, ah, não preciso, né, fazer a higiene correta, todas as refeições, muito menos ir ao dentista. Isso é um engano duplo. Primeiro porque a pessoa continua tendo tecidos bucais moles, né, gengiva e a pele que recobre a boca, que pode ter infecções, inflamações, micoses devido à falta de higiene, né? E também as consultas dentárias são importantes para verificar aparecimento de câncer bucal, doenças autoimunológicas, algum cisto, alguma área que a prótese esteja machucando ou fazendo o crescimento de hiperplasias que podem ser corrigidas com simples desgaste. Então, quem usa dentadura tem que fazer as higienes bucais corretas, uma escova macia para a parte da boca e uma escova dura para a dentadura fora da boca. Então precisa de duas escovas, certo? Ah, mas eu uso a mesma para os dois e não tem problema. Não tem, mas ao escovar uma peça fora da boca, a firmeza é maior, a cerda macia não é feita para isso e ela vai facilmente se desgastar, ela vai abrir, ela vai desfolhar, que a gente chama, ficando aberta assim. E aí ela não vai ser mais indicada para escovação intrabucal, ela pode arranhar, pode machucar a gengiva mais delicada. Então é interessante para a durabilidade, você ter duas escovas, uma fora da boca para escovar a gengiva da dentadura, bem certinha lá como tem que ser, e uma dentro da boca para delicadeza e fazer uma limpeza, né, correta, certo? Outras situações, prótese total sobre implante, a pessoa tem pinos metálicos no osso e a dentadura fica fixa, então tem que escovar também no mesmo ritmo. A pessoa que pode ter perdido dentes por doença gengival, por exemplo, ela pode fazer a mesma doença ao redor dos implantes, então ela tem que cuidar, certo? Tem que haver o mesmo cuidado com escovação e tudo mais, e revisões no dentista. Outra situação, e essa realmente é chata, é bem delicada, pacientes que estão tratando câncer. Então, os produtos de quimioterapia, radioterapia, eles deixam a gengiva muito mais fina, sensível, mais fácil de machucar. Existem escovas especiais, produtos especiais, enxaguantes para esse tipo de população. Consulte seu dentista, que ele vai te indicar o melhor produto, o melhor material para a tua higiene bucal, ok? Se ficar sem escovar não dá, porque pode complicar depois. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo que eu faço profissionalmente para tentar fazer a minha contribuição para um mundo melhor. Então os outros vídeos que eu possa vir a fazer cada vez vão ser mais caprichados. Eu vou tentar aprimorar dia a dia, vou fazer uma sequência mais didática e tal. E se você tiver algum assunto que tenha dúvida, é só acrescentar na descrição ali um comentário que a gente vai buscar fazer o melhor, escutar todo mundo e tentar fazer os devidos vídeos aí para as pessoas que pedirem, ok? Um abraço, até mais!